Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira de trabalho do Cruzeiro, que está se preparando para o duelo diante da equipe da Universidade Católica do Chile. O compromisso na quarta-feira, 7 horas da noite, aquele horário terrível, mas teremos um grande público. Eu estou imaginando aí na casa de 35 a 40 mil torcedores. A previsão de público do Cruzeiro é de 55 mil. Acho que não vamos alcançar este público, até porque muito jogo em sequência em casa. De qualquer forma, a venda está muito boa. Tem ainda toda a terça-feira para vender, a quarta-feira também. Muita gente com certeza vai animar. O Cruzeiro soltou a última parcial de 23 mil ingressos vendidos, então tem muita margem ainda para melhorar e o Cruzeiro precisa do apoio da Nação Azul para, quem sabe, chegar a 6 pontos nesta fase de grupos, que seria um baita começo. Nesta terça tem o outro jogo do grupo, o Boca Juniors recebendo o Barcelona de Guayaquil. Se Boca e Cruzeiro vencerem os jogos, já vão abrir ali 6 pontos de vantagem e restando 12 em disputa. Então, pode ser uma rodada muito importante, até pensando em termos de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Hoje foi a reapresentação na Toca, e aí aquele trabalho de recuperação para quem atuou a maior parte do jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino, o restante indo a campo. E aí vamos atualizar as situações de Lucas Romero e Caio Jorge. O Romero está praticamente liberado. Acho que tem boa possibilidade, inclusive, de voltar a ser relacionado para quarta-feira. O Caio Jorge, penso que ainda não. Hoje, ele ainda não foi a campo para um treino com o restante do grupo. Vem fazendo tratamento por causa desse incômodo aí que voltou a ter, e incômodo que tirou o Caio Jorge do compromisso diante da equipe do Red Bull Bragantino. Então vamos aguardar. O Cruzeiro ainda treina nesta terça-feira, quando fecha a preparação e depois divulga para os jogadores, os relacionados, para a gente somente quando sair a escalação oficial. Mas essa é a informação dessa segunda-feira. Lucas Romero treinando com o grupo e o Caio Jorge ainda não. Muita gente pergunta sobre o Luiz Sinisterra, desde a semana passada já fazendo trabalhos com o grupo. Acho que ele vai ter aí que fazer mais um período de treinamentos com o grupo de forma integral para que pegue confiança e possa ser relacionado para os compromissos do Cruzeiro. Então é esse o panorama de tudo que a gente apurou. O Arthur Jorge talvez aí podendo preservar um ou outro, depende, claro, de uma avaliação do Departamento de Saúde e Performance, mas a ideia é ter um time forte na quarta-feira diante da equipe da Católica, até para aproveitar o bom momento que vive o Cruzeiro. Vem de 2 vitórias seguidas, uma na Libertadores e a outra na Série A do Brasileirão. Temos informação importante porque hoje o Henrique Lemos, filho do lateral Fagner, o Henrique Lemos é volante, ele assinou o primeiro contrato profissional, vale até março de 2029, 3 anos, que é o que permite a legislação da FIFA. Cruzeiro e Corinthians vão dividir os direitos econômicos do jovem volante, isso já estava acordado. Se o Fagner não continuasse no Cruzeiro e o Henrique ele voltasse lá para o Corinthians, os clubes também iam dividir os direitos econômicos. Então, como ele fica aqui no Cruzeiro, o Corinthians terá direito aí a metade desses direitos em uma futura venda, mas muito cedo ainda para falar sobre isso. De qualquer forma, é uma informação importante. Por falar em Corinthians, veio de São Paulo uma informação que o Corinthians teria acionado a CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputa da CBF, para cobrar uma dívida do Cruzeiro. E aí muita gente começou a especular sobre o que teria sido isso, e a gente apurou juntamente ao Cruzeiro sobre essa questão. O Cruzeiro, inclusive, quando viu a informação circular, foi pedir ali um raio-x das contas do clube para ver o que seria essa especulação que surgiu da imprensa paulista. Vi até que os amigos aí, o Rodrigo Genta, o Poc, o Iron, eles trouxeram a informação
que o que a gente tem, que a apuração junto ao Cruzeiro é o seguinte: o Cruzeiro rastreou tudo. Cruzeiro e Corinthians, a única situação que tem de dívida é referente ao zagueiro Marlon. Lembram do Marlon? Ele hoje está no Remo, inclusive, jogou no Cuiabá, jogou no Corinthians, veio para o Cruzeiro naquela época ali de 2020 e ficou uma dívida realmente deste zagueiro. Mas essa dívida era da época da associação e isso entrou dentro do plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial, que está totalmente em dia. Então a única coisa que tem é referente ao Marlon e por isso o Cruzeiro descartando qualquer pendência financeira. O que tem está na RJ que vem sendo paga em dia. Então a informação ela não procede, foi um rastreio aí que fez nas contas, em toda a documentação, o Cruzeiro, para esclarecer sobre uma pendência que teria aí com o Corinthians. Muita gente, inclusive, perguntou: e a questão do Vitor Roque na CNRD? Continua lá na CNRD, aquele processo do Cruzeiro com o Atlético Paranaense, por causa daquela saída ainda do Vitor Roque, quando o Atlético Paranaense pagou o valor da multa, o Cruzeiro entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução em Disputa, e isso está rolando até hoje sem qualquer sentença divulgada pela nossa Câmara Nacional de Resolução em Disputa, com aquela agilidade que é peculiar, só que não. Tá falado, pessoal? Ô Edu, muitas discussões no começo da temporada eram relacionadas ao potencial do elenco do Cruzeiro, né? Não vinha entregando. E é curioso, né? Foi campeão estadual, mas muitas broncas, muitas discussões quanto a um desempenho de um time que não estava mostrando o que deveria mostrar pelo investimento, pela qualidade dos atletas. Você citou alguns personagens que, na sua visão, têm evoluído individualmente nesse time do Cruzeiro. Mas, há pouco, não sei se é essa sonora que o Paulinho Azeredo vai trazer daqui a pouquinho, mas o Arthur Jorge, em várias respostas da coletiva, falou bastante quanto a coletivo, montar um time forte. O Caio e o Romero vão voltar quarta-feira? Mesmo sem eles, é um coletivo, é um time forte. Coletivamente, quais os pontos de evolução desse Cruzeiro? O recado que o Arthur passa é que ele está querendo montar um Cruzeiro que não dependa de determinado atleta. Que não dependa do Romero, que não dependa do Caio Jorge, que não dependa do Matheus Pereira. É claro que se você perder todo mundo de uma vez, aí é uma dependência coletiva. Você não está falando de um nome ou dois. Mas ele quer ter o Cruzeiro da temporada, caso falte um, falte dois, o Cruzeiro não sinta tanto. E é nisso que o treinador se apega para melhorar essa equipe coletivamente. Você me perguntou o que coletivamente evoluiu na equipe. É difícil a gente fazer esse diagnóstico ainda, porque não é o mesmo Cruzeiro contra todos os adversários. Eu achei o Cruzeiro contra o Bragantino diferente do Cruzeiro contra o Barcelona de Guayaquil. Acho que contra o Vitória veio o triunfo, né, do Cruzeiro, mas não foi uma grande exibição. O Cruzeiro teve ali meia hora do primeiro tempo muito forte, mas depois fez um jogo de muita dificuldade. Contra o Bragantino eu já acho que criou muito. O placar poderia ter sido mais elástico, claro que esbarrou ali na incapacidade da finalização ou na incompetência, chamem como quiser, mas eu prefiro olhar o copo cheio, principalmente falando do Neiser, a capacidade que esse atleta tem de dar opção para os companheiros, né, de atacar espaço, o Bragantino jogando com a linha muito alta. Em algumas vezes os laterais do Cruzeiro acharam o atacante, aliás nos 2 gols, as bolas vindas de laterais, enfim, e as melhores individuais. A partir do momento que você coletivamente começa a dar resposta, individualmente também vem as melhoras do Fabrício Bruno, do Fagner, do Gerson, que a gente citou, do Neiser, que aparece na ausência do Caio Jorge, mas ainda há oscilação, e eu encaro com normalidade. O Cruzeiro, ele foi melhor contra o Bragantino do que foi contra o Barcelona. Contra o Barcelona, ele foi melhor do que na vitória contra o Vitória. E jogou muito mal contra o São Paulo. Pode ser que no jogo seguinte a gente veja algum tipo de dificuldade do Cruzeiro, o que é normal, mas a tendência é que oscile menos e que a gente veja um Cruzeiro cada vez melhor. Vamos trazer mais informações, Azeredo? Bom, vamos lá, já que tá falando do time, né? Vamos começar então pelo Arthur Jorge, você falava aí. Eu separei uma parte aqui da nossa produção, né? Vamos ser justos aqui. O nosso Lucas e também o Rafael Silveira, uma parte importante da coletiva em que ele falou sobre a questão mental do time do Cruzeiro. Ele destacou essa força mental do time do Cruzeiro. A gente vai reprisar aqui e trazer para você o Arthur Jorge falando sobre isso. O trabalho não é feito no intervalo e num período de 15 minutos onde as coisas estão todas muito acaloradas. E eu acho, e apetece-me perguntar-lhe, o que é que você acha desta equipa emocionalmente? Porque eu vejo uma equipa extremamente forte.
agarrada a si própria, a saber aquilo que tem que fazer. Uma equipa que eu vejo como o jogo que fizemos no Equador, onde tivemos momentos de sofrer e sofremos juntos, onde hoje, depois de muito daquilo que criamos, não concretizamos tudo e acabamos por ter uma parte final do jogo também de sofrimento para nós. E isto demonstra muito uma força mental de uma equipa. Nós não podemos avaliar a parte psicológica sobre a crítica ou sobre aquilo que é o desempenho momentâneo ou esporádico de um jogo. E para responder objetivamente à sua questão, obviamente que eu nem passou pela cabeça. Aquilo que criou, para mim, foi suficiente para justificar estar no segundo tempo também, porque a verdade é que nós equipa, podemos penalizar-nos de não termos um resultado mais confortável ao intervalo, mas as oportunidades foram criadas, o volume apareceu, nós conseguimos finalizar essas jogadas. Falta definição, falta um bocadinho mais de calma, falta um bocadinho mais de qualidade em alguns momentos. Claro que sim, mas isso é o tempo que não tem a ver com a parte psicológica, tem a ver, porque eu falo do Mateus e falo do Neisser, são dois jogadores que trabalham lindamente, dois profissionais que estão comprometidos com aquilo que é o seu trabalho, e por isso é que são uma opção para mim. Portanto, quando eu tenho jogadores dessa forma e preparados para dar o seu melhor, para mim, eu não lhes posso cobrar mais nada, porque cada um deles está a dar o melhor que tem. Bom, tá aí o Arthur Jorge, então, e queria destacar que pudessem discutir aqui, Cirilo, essa questão mental mesmo do Cruzeiro. Teve ali 10 minutinhos depois do gol ali, que o time deu uma pane mesmo. Teve uma bola do Juninho Capixaba, que passou perto do travessão, teve uma do Pita, que ele recebeu no meio dos zagueiros, né? Tentou fazer uma finta ali pra cima do Fabrício Bruno e perdeu um gol feito, mas depois só deu Cruzeiro, cara. E Cruzeiro, como você diria aí na gíria, macetou, né? Macetou o tempo inteiro e poderia ter feito mais do que fez em termos de placar, né, Fabrício? Porque assim, também o Red Bull é uma equipe bem treinada, né? E assim, uma coisa que faltou e que o Cruzeiro teve muito nesse jogo, e que o Arthur Jorge até falou num determinado momento da coletiva dele, sobre humildade. Isso eu acho muito bacana. Porque ontem o Cruzeiro teve humildade, cara. De marcar também, de baixar as linhas na hora de segurar o resultado, sofrer. E coisa que o Bragantino não teve. O Bragantino vem, e o Cruzeiro costuma jogar bem contra esses times que vem pressão alta. O Bragantino, muitas vezes, cara, ele subia tanta marcação que ele ficava no mano a mano lá atrás. Os 2 gols foi nas costas ali, lançamentos, né? E aí o Cruzeiro demorou, né, Paulinho, a entender esse jogo, essas condições. Muitas vezes o Fabrício Bruno mesmo teve a opção de fazer bola longa. Tem jogo que é assim, tem que jogar o jogo. Tem jogo que é jogo na construção, que o adversário dá oportunidade. Esse jogo era muita pressão. E aí o Cruzeiro fez certo, fez bem ter essa variação aí, jogar nas bolas longas, explorando aí essa linha alta do adversário. E o Neisser, Fabrício, como é que você encara esse jogador que foi escolhido para a vaga do Caio Jorge? E por característica, muito se fala que ele seria o substituto do Caio Jorge, né? Quando o Caio, evidentemente, não estiver à disposição, porque com os números do Caio Jorge, não se cogita, de qualquer maneira, o Caio Jorge fora do time, a não ser por causa de lesão, por causa de ausência de departamento médico. Como é que você encarou a atuação do Neisser Vídea Real, o gol que ele fez e também os lances que ele acabou perdendo? Cara, o Neisser teve a oportunidade de ouro ontem, né? Nossa, ontem ele poderia ter saído com uns 2, 3 gols ali, né? E dado sequência aí, ter feito nome, sabe? Mas é da idade, né, Cirilo? Mas você vê que o menino tem potencial, esse entendimento de atacar o espaço é importante, ele tem velocidade, acaba se atrapalhando um pouco com a bola, mais afobado, né? Não tá mais tão tranquilo, né? Uma bola, por exemplo, o gol que ele fez foi das mais difíceis, das oportunidades que ele teve, foi a mais difícil. Pegar aquela bola do jeito que é, que o Marcos tá aqui, sabe? Pode falar melhor que eu, mas pegar do jeito que ele foi, onde ele colocou a bola na bochechinha da rede, lá no cone, né, Marcos? Ele treina no cone. Cara, é difícil pagar. As outras que ele teve uma que ele teve ali que o gol ficou escancarado pra ele. É só dar uma chapinha, que até mostra o Caio Jorge fazendo. Depois pega o Caio Jorge na arquibancada, o Caio Jorge, não, pô, é só dar uma chapada aqui. Mas isso aqui é moleque, né, Marcos? Tem que ter paciência aí, moleque. E é coisa que dá pra treinar, né? Coisa que é treinável demais. Dá pra treinar, dá pra melhorar, né? Uma coisa legal que ele tem é que ele dá sempre uma boa opção pra quem tá com a bola, né? O gol que ele faz, ele sai numa diagonalzinha pequena, né? Mas com uma opção certeira, né? Pro Fagner colocar a bola onde colocou, pra ele sair rápido, porque ele é rápido, né? E aí aquilo, cara, assim, pela idade, obviamente ele vai ter que ter mais concentração ali, que muitas vezes num jogo de futebol apareceu uma oportunidade, né, Fabrício? E aí é nessa oportunidade que você tem que matar o jogo, entendeu? Se errar um jogo, você vai ter 4 dessa pra fazer. Ele 4, 5 oportunidades, ele fez 1. Eu acho que isso é um ponto de equilíbrio que ele precisa buscar ainda, e é no dia a dia, no treinamento, é o treinador na cabecinha dele todo dia, né? Fazendo as ações, né, que muitas vezes aparecem para ele dentro do jogo, para dentro do jogo ele fazer com naturalidade, né? Muitas vezes é dentro do treino, né? O gol que ele perdeu, que é para dar chapadinha, como o próprio Caio Jorge na arquibancada, é para dar chapadinha, né? Muitas vezes é a chapadinha mesmo que vai dar e vai fazer o gol e vai dar a vitória numa oportunidade única pro Cruzeiro. Não, e é o que eu sempre falo, por isso que a gente tem que treinar, Marcos, igual o jogo. Porque assim, no treino, você vai aparecer 1000 oportunidades ali, mas aí você não faz um gol, dá uma risadinha, você perde, no jogo é uma oportunidade, você tem que encarar o treino como se fosse jogo também, justamente por isso, cara. Porque, ó, essas oportunidades que ele teve aí, a gente sabe, cara, é uma só no jogo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.